No final do ano passado, eu perdi um cliente grande na empresa. Não foi por uma falha técnica, foi uma questão de processos nossos. E eu quero te mostrar o que eu fiz nas horas e nos dias seguintes disso, para poder evitar que isso aconteça de novo e aplicar uma melhoria contínua dentro da empresa. Basicamente, foi uma auditoria que esse cliente recebeu. Era um risco que ele estava correndo, que a gente já tinha avisado ele há um tempo, né? Mas não foi feito um acompanhamento desse caso. E aí que tá o problema que eu quero dissecar aqui com vocês. Eu apliquei de forma mais intuitiva um conceito que a gente usa em empresas que chama pós-mortem, que a tradução seria autópsia, né? Que é basicamente você tem uma grande falha que aconteceu, um erro crítico que aconteceu na sua empresa, e você quer fazer uma autópsia, né? Fazer uma análise desse cenário e criar algo, um plano de ação ou alguma medida para que isso não ocorra de novo. Quando acontece um problema como esse, o nosso reflexo geralmente é caçar o culpado, né? Quem que vai que deixou isso acontecer? Vai ter que demitir alguém? Isso é uma coisa que eu tenho esse reflexo também. Na hora se pensa assim, porra, quem foi que fez merda, né? Mas se você vai se deixa levar por isso, você só tem um alívio emocional na hora. Assim, você não gera realmente algo efetivo que vai melhorar para a empresa. Você só tenta aliviar a pressão na hora no fruto mais baixo, quem é o elo mais fraco ali. E o custo de segunda ordem disso é quando você começa a ter problemas que aparecem com recorrência. Por quê? Porque a sua equipe começa a esconder os problemas. A partir do momento que você começa a caçar as pessoas a partir de uma falha que aconteceu na empresa, e nem sempre a falha é do funcionário, você começa a inibir as pessoas de trazer o problema para você, antes que ele se torne uma bomba, que foi o caso que aconteceu aqui. Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Eu chamei o líder da equipe de engenharia e a equipe comercial para poder discutir a respeito. A gente fez uma reunião para poder fazer um forense do caso, basicamente. A primeira coisa que eu fiz foi deixar claro para eles que eu não estava caçando ninguém. Assim, você precisa de deixar as pessoas tranquilas e desinibidas para poder você conseguir extrair a verdade, os fatos que ocorreram. E a minha equipe de engenharia, eu tenho plena confiança em todo mundo que está ali. Eu já sabia que não era um erro por maldade ou por desleixo do funcionário, e que provavelmente era um erro de processo. E foi exatamente o que eu coloquei ali. Falei, gente, eu preciso de entender onde ocorreu a falha, porque a gente vai criar uma medida para poder isso não acontecer de novo. Dado essa base, as pessoas estavam mais tranquilas para investigar, porque elas sabem que o holofote não está na cabeça delas, e sim no problema a ser resolvido. O próximo passo foi reconstruir o cenário do que ocorreu. Então eu perguntei assim, gente, esse risco a gente já tinha ciência sobre isso? Já tinha. E aí a gente avisou para o cliente quando? Avisamos tal data para ele. Isso tem documentado? Tem documentado. Ok. Para quem que foi avisado? Foi avisado pro fulano tal. Eu descobri que era um técnico novo do cliente que foi avisado sobre isso. Eu perguntei assim, tudo bem, mas ele tomou alguma atitude a respeito? Na outra visita que a gente fez de consultoria, foi tomada alguma medida sobre esse risco? Não foi. E aí, e o que a gente fez depois? A gente chegou a comentar com ele de novo e tal, mas a gente achou que ele ia fazer alguma coisa e acabou não fazendo. E aí é que tá o ponto. Eu separei nessa conversa os fatos, o que ocorreu, quais foram as decisões que foram tomadas, de conversar com quem, e quais são as suposições que a gente criou a respeito disso. Que a gente achou que o cliente ia fazer tal coisa. E aí, qual foi o ponto aqui? Faltou um follow-up com esse cliente. Então, assim, se eu falei com um cara que é um técnico novo, que é um risco que está sendo corrido, às vezes o cara não tem noção do tamanho do problema. E ele, depois a gente faz. Aí ele fala com uma pessoa do financeiro, a pessoa do financeiro vai lá e, estamos sem dinheiro para fazer isso agora e tal. Então, qual que era o nosso papel de consultoria, que eu acho que tá onde está a falha? A gente deveria fazer com que ele cumpra isso. Se ele não tinha poder para poder decidir sobre isso, a gente escala o problema. Então, assim, cara, esse técnico não conseguiu resolver. Na nossa visita seguinte, a gente percebeu que ainda estava com esse problema, então leva pro gestor dele. Se na outra visita o gestor não resolveu, leva para cima até chegar no dono. Porque é um risco para a empresa e eles estão passíveis de multa sobre isso. Que foi de fato que ocorreu. Avisar o cliente não resolve o problema. E aí entra também um parênteses aqui, que é sobre, às vezes a gente pergunta pro cliente assim, você tá gostando do serviço? E o cara fala, tô. A pessoa tá inibida, ela tem um viés muito grande, você só perguntar, só mandar uma pesquisa de NPS pra pessoa e achar que tá tudo certo com isso. Você tem que entender o que é o resultado que esse cara precisa, que no caso do nosso cliente, era não ter riscos. E não perguntar se está satisfeito com o nosso serviço.
Porque ele pode muito gostar do meu técnico, mas o problema dele não foi resolvido. Por mais que o meu técnico atenda ele bem e assim por diante. Então, uma das coisas que eu queria conversar aqui era sobre você separar a culpa individual da culpa estrutural, vamos chamar assim. Que é basicamente você tirar a pessoa do processo. E aí, entenda que eu estou aqui tirando as pessoas que são, de fato, maus funcionários. É uma pessoa que atende o cliente de qualquer jeito, que tem desleixo, etc. Então eu estou isolando esse fato. Agora, quando você tem bons funcionários que geralmente seguem os processos e que são pessoas que você tem confiança, um problema desse ocorre tá na falha do processo. O que você se pergunta nessa hora, em vez do reflexo de vou demitir alguém, é se eu demitir alguém e outra pessoa for fazer, isso vai acontecer de novo? Então, no caso, iria, porque a falha estava no processo. Tem gente que até chega nesse nível de diagnosticar o problema. Só que aí isso vira um documento, fica na gaveta do escritório da pessoa e nunca mais faz nada a respeito disso. Então, o pós-mortem, ele não adianta nada se você não cria planos de ação e executa eles, para que isso não ocorra de novo. É isso que é a melhoria contínua. No caso da medida que eu tomei, eu tenho 5 pilares aqui que daria para eu poder explicar. Um é o gatilho. Então, uma vez que foi identificado um risco e que isso é o gatilho, inicia esse processo novo. Esse processo tem um dono, e esse dono, no caso, é o técnico ou engenheiro responsável pelo meu cliente. Eu tenho uma cadência de quando que vai ser feito esse follow-up, cada semana, cada mês, e assim por diante. Eu tenho uma definição de resolvido. Então, assim, como é que eu sei que isso está resolvido, esse problema, que encerrou esse processo? O resolvido aqui não é cliente foi avisado, é o risco não existe mais. E aí que está a grande diferença. E a quinta coisa é escalonamento. Então, se em 2 checagens a cada 2 semanas não foi resolvido, eu passo para o próximo nível de gestão. Nessa etapa de plano de ação, você tem que ter um cuidado para não banalizar as coisas, tá? E eu vejo 2 extremos aqui, que é, de um lado, um pós-mortem vira 12 iniciativas, e aí tem um monte de plano, e você vai criar um cemitério dele, porque nada vai ser executado. E ao mesmo tempo, qualquer probleminha que dá na empresa vira um pós-mortem, aí vira um processo de criar plano, etc. Você burocratiza demais as coisas. Então, assim, o pós-mortem ele serve para situações críticas, para falhas sistêmicas que você identificou dentro da sua empresa e você quer, de fato, tomar uma atitude a respeito disso e criar uma forma de isso não acontecer novamente. Um outro ponto é que nem sempre o plano de ação precisa ser uma coisa super complexa e robusta. Um feedback, às vezes, já é uma ação que é o suficiente. Além desse processo novo que eu criei, eu fiz um comunicado com a equipe de engenharia, sem expor ninguém. Falei, gente, a gente teve esse cliente grande, antigo nosso, que saiu por conta disso e disso e disso. Fulano aqui, responsável desse cliente, não é culpado dessa situação. Isso foi um processo que a gente desenhou errado para poder fazer um acompanhamento desse cliente. Perceba que eu estou chamando a responsabilidade para mim e para o chefe da engenharia. E a gente vai redesenhar esse processo que vai funcionar dessa maneira, para poder a gente evitar que esses problemas aconteçam no futuro. Pronto, conscientizei todo mundo do problema, criei uma segurança para todos de que eu não estou caçando o culpado. Então, quando ocorrer um novo problema, eles vão vir trazer para mim. E, ao mesmo tempo, eu evitei que clientes futuros tivessem esse mesmo problema. Então, perceba que eu não criei nenhuma burocracia, um grande documento e mobilizei uma equipe para poder resolver esse problema para o futuro. Eu simplesmente tive uma reunião, a gente fez uma investigação do caso e uma ação, 2 ações no caso foram tomadas para isso. Uma foi desenhar um novo processo e a outra foi comunicar com as pessoas a respeito. Então, para fechar, eu acho que é importante você sempre avaliar a situação quando ela é crítica de uma maneira mais sistêmica e não olhar para a pessoa, de fato. Você olhar, se eu punir alguém aqui, isso vai continuar acontecendo ou isso vai só baixar minha ansiedade? Dessa forma, você vai resolver os problemas da sua empresa de uma maneira muito mais estrutural e evitar que os mesmos erros ocorram por mais que você troque as pessoas. Se você já teve algum problema na sua empresa que você trocou a pessoa e ele continuou acontecendo, comenta aqui embaixo. E se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.